Vocês estão felizes por estar aqui? Amém. Oficialmente, como Sibeli falou, hoje é o nosso primeiro culto de jovens de defesa da fé. Mas teve há uns 2 meses atrás, eu acho, que a gente teve também um momento como esse. Não era oficial, mas a gente já tinha uma pretensão de oficializar. Então, esse aqui é o oficial para toda a igreja, né? Todas as pessoas que estão nos acompanhando saberem que esse está oficial, o nosso primeiro culto de jovens. Explicando para se você ainda não sabe, nossos cultos de jovens vão acontecer inicialmente regular, todo segundo sábado de cada mês, dependendo da data, vai ser o culto de jovens, ou seja, segundo sábado de cada mês é um culto de jovens, amém? Aqui na igreja. Salvo alguma exceção, mas isso aí a gente comunica, mas virou do calendário da igreja, né, pastor? Então está oficializado. Fazer uma pressão, né? Queridos, eu estava meditando um pouco sobre o que nós conversaríamos essa noite, amém? E como a gente está tratando com o culto de jovens, é um tema não somente para jovens, mas também para toda a igreja. Uma das primeiras coisas quando nós nos deparamos com o novo nascimento é se perguntar: o que vamos fazer agora nessa nova vida, né? Estamos aqui na igreja para fazer o quê? Aí vem aquela pergunta que é o tema da mensagem de hoje. Somos chamados para quê mesmo? É uma boa pergunta, né? Para que somos chamados? Aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu estava pensando. Tem muitos jovens e muitas pessoas dentro da igreja que se perguntam: eu fui chamado? Por quem? Para fazer o quê? E eu ganho alguma coisa fazendo alguma coisa para alguém? Não são perguntas que não são muito estranhas no nosso meio. Muito na roda de jovens: qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que você faz? Você foi chamado por Deus para fazer o quê? E muitas vezes nós vemos perguntando para que fomos chamados. Amados, essa noite eu quero trazer alguns versículos para te dar clareza para aquilo que Deus te chamou. E a primeira consciência que você deve ter no seu coração e na sua mente é que quem te chamou foi Deus. Amém? Antes mesmo de você imaginar, Deus te chamou. Amém? E eu queria que você compreendesse que chamado é uma vocação, uma convocação da parte de Deus para justamente cooperar com o plano e o projeto dele. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E deixa eu te dizer mais uma coisa: você faz parte desse plano. Você faz parte do projeto de Deus. Mas eu sou novo demais. Não, eu sou velho demais. Para Deus não tem isso, queridos. Você foi chamado. Não se preocupe, Deus te capacita. Amém? E o primeiro texto que eu quero que vocês abram juntamente comigo, se assim desejarem, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Então, por gentileza, abram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. É necessário a gente ler esse primeiro versículo para entendermos acerca daquilo que nós somos chamados, amém? E em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz o seguinte: porquanto nós somos cooperadores, ou dependendo de algumas versões, colaboradores de quem, amados? De Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, nós que estamos na igreja, você que faz parte da rede jovem de defesa da fé, você que está na igreja, congregando, visitando, independente da situação que você esteja, se você é nascido de novo, tenha consciência que de Deus você é um colaborador. Deus tem um grande plano: resgatar a humanidade. E dentro desse plano Ele te comissionou, Ele te convocou, Ele te chamou para cooperar junto com Ele. Ah, mas eu não tenho um talento, eu não tenho um dom.
Ah, mas eu peco, ah, eu isso, ah, aquilo, mas Deus te chamou, querido, independente de como você esteja, Deus te chamou. Amém? Deus te chamou. Você tem um chamado da parte do Senhor, você foi convocado por Deus, não se preocupe. Deus qualifica aqueles que chama. Deus capacita aqueles que comissiona. A obra de Deus, ela é feita com excelência, porque as pessoas que Deus chama para realizar a sua boa obra fazem com excelência. Por quê? Porque Ele mesmo pega as pessoas e capacita. Deus não coloca as pessoas para fazerem a sua obra cruas. Por mais que elas iniciem cruas, elas vão aos poucos sendo capacitadas por Deus. Porque Deus deposita em nós dons e talentos para fazer a boa obra dele. Amém? E de Deus, amados, somos cooperadores. Olha, dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga para ela que ela é uma cooperadora do Senhor. Amém. Eles são cooperadores de Cristo. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Versículo de número 16. João, capítulo de número 15, verso 16. Olha só a passagem que Jesus está conversando com seus discípulos. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Amém? Então, assim como Jesus escolheu seus discípulos, Ele também nos escolheu, amados. Jesus nos escolheu. Fomos escolhidos, fomos chamados por Ele. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa passagem, até a primeira parte, diz que para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sabe, amados, tem pessoas na igreja trabalhando e muitas vezes colocam sua própria força, colocam o seu jeito, sua capacidade, e o fruto que elas dão como resultado do trabalho não é um bom fruto. Mas sabe, quando estamos seguindo o plano de Deus, quando estamos seguindo as orientações de Deus, o fruto que damos um bom fruto, e ele é permanente. Porque é resultado daquilo que Deus capacitou a nossa vida. Deus nos deu habilidades, Deus nos deu capacidades. E essas, uma vez que estão sendo feitas de acordo com a vontade dEle, o fruto que nós damos, o resultado do nosso trabalho é permanente. E sabe, amados, o fruto que uma árvore dá, ela não come. Você já viu a árvore comer o fruto que ela dá? Amém? Nunca vi uma árvore comer o próprio fruto. São outras pessoas que vão lá na árvore, pegam o fruto. Sabe, amados, você está sendo moldado por Deus como um vaso. Você foi enxertado numa videira como galha para dar fruto, não para você mesmo, não para a sua glória, nem para a sua vanglória, mas para um fruto que permanece, para que outras pessoas sejam alcançadas dentro do grande plano de Deus. Você foi chamado? Foi. Você foi comissionado? Foi. Por Deus, para produzir frutos que vão alcançar o plano que Deus quer que você realize nessa terra. E o grande plano de Deus é salvar a humanidade. E você estava dentro disso, você está dentro de um ministério, você é um ministro de Cristo. Independente se você prega, independente se você canta, todos nós somos ministros de Cristo, somos servos de Cristo, todos nós estamos na árvore, todos nós produzimos frutos, porque Deus nos capacitou com diferentes dons e com diferentes habilidades para que o corpo esteja perfeito, para que o corpo de Cristo ande em perfeição, para que pessoas de diferentes lugares e de diferentes formas sejam alcançadas pelo mesmo Evangelho, pelo Cristo. Amém? E você é um instrumento de Deus, você é um instrumento usado por Deus para realizar essa grande obra e esse grande ministério.
Amém? Aleluia. Eu quero que você abra agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 9. Amém? Diz o seguinte: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sabe, queridos, nós vemos que Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, ele diz: olha, ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Sabe, o chamado que você carrega, que Deus te deu, os dons e habilidades que Deus te deu, o chamado que Ele colocou no seu coração, Ele é santo. A vocação que Deus te chama a fazer é santa. Não podemos fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é andando de qualquer forma, nem de qualquer jeito que vamos estar fazendo aquilo que Deus quer no seu perfeito plano. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te deu uma santa vocação. Para isso, para você cumprir essa santa vocação, esse santo chamado, essa santa habilidade que Ele te deu, Ele não se preocupe. Não se preocupe. Deus é o mesmo responsável de que te chamou. Aquele que te chamou é responsável também por te equipar. Amém? Deus te chamou, não se preocupe, Ele vai te equipar. Amém? Não se preocupe, mas coloca muitas dificuldades na sua vida, eu gaguejo, eu não sei cantar porque eu sou desafinado, eu não gosto de falar em público, aí você vai colocando várias barreiras suas. Mas deixa eu te perguntar, quem é maior? A tua dificuldade ou Deus? Será que Deus, quando te chamou, Ele não sabia os teus problemas? As tuas dificuldades? Aquilo a qual você ainda é limitado? Age na sua vida espiritual que você ainda precisa crescer? Deus sabe, queridos. Ou você acha que Jesus escolheu os seus 12 pessoas, seus 12 apóstolos, as melhores pessoas que tinha na terra? Será que tinha só pessoas completamente perfeitas na equipe de Jesus Cristo? Não. Se Jesus tivesse escolhido pela perfeição, Ele deu uma errada, né? Porque dentro do grupo dele, você teve uma pessoa que o negou e outra que o traiu. Será que Jesus não sabia as limitações de seus apóstolos? Sabia. Mas sabe, queridos, Deus não está olhando para as suas limitações. Deus está olhando para aquilo que você pode dar no reino de Deus, por aquilo que você pode fazer no reino de Deus. Deus está interessado no seu coração, disponível para ser tratado, o seu coração disponível para ser amadurecido, o seu coração disponível para que Ele, por meio da sua vida, realize o plano que Ele quer fazer. Lembra naquele primeiro versículo que nós lemos? De Deus somos os cooperadores. Vocês são cooperadores da obra de Deus. Deus sabe da tua vida. E uma frase que eu acho muito interessante de um pastor chamado Tony Cook, ele diz o seguinte, que o nosso chamado foi iniciado pelo próprio Deus e não por nós. Ou você saiu buscando o Senhor, eu quero esse chamado, me dê. Queridos, quando você nasceu, havia já um propósito dentro da sua vida. Amém? Havia um dom e um talento da parte do Senhor já em você, depositado. Eu gosto de um texto que queria convidar você para abrir comigo lá em Jeremias, capítulo de número 1,
Ele é um versículo muito conhecido em nosso meio. Ele é muito interessante porque ele vai nos mostrar o que nós estamos conversando. Jeremias, capítulo número 1. Versículo 5. Versículo 4, para a gente ver o contexto. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Esse era o chamado de Jeremias. Amém? Profeta às nações. E Deus escolheu, e Deus convocou. Sabe, amados, você está na igreja, você está na comunidade cristã, onde o seu coração e seus ouvidos espirituais devem estar bem abertos e bem atentos à voz do Espírito Santo, te guiando e te mostrando aquilo para a qual Deus te chamou a fazer. Não existe cristão sem chamado. Não existe um cristão sem um talento. Todos nós recebemos um talento, queridos. E os nossos ouvidos e as nossas atenções têm que estar bem ligadas, porque Deus comunica em nosso coração aquilo que nós iremos fazer. Porque Ele tem uma boa obra, porque Ele tem uma grande seara. Ele está lá comissionando e convocando os trabalhadores desta seara. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, os trabalhadores dessa seara é você. Somos nós. Somos nós que cooperamos para o grande plano do Senhor. Somos nós que realizamos, claro, Ele através da nossa vida. Porque nós, da nossa própria capacidade, não conseguiríamos fazer aquilo que fazemos em Deus. Mas Deus sabe o teu íntimo do coração, sabe, e vai continuar te usando, amados, naquilo que Ele te chamou. Amém? Sabe, Deus nos chama baseado em seu plano e seu propósito, e não baseado na nossa perfeição e nem na falta dela. Deus não está preocupado se você é perfeito ou não. Ele colocou Ele equipou a igreja, Ele equipou o corpo de Cristo com dons. Seja dons espirituais, seja dons ministeriais. E lá na carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 8, vai mostrando a questão de quando Jesus sobe do cativeiro, ele vai comissionar, ele dá dons aos homens. E ele continua naquele mesmo contexto. Para que servem os dons ministeriais? Para que servem esses dons espirituais que são equipados na igreja? Para trazer, queridos, uma coisa chamada aperfeiçoamento. Deus não está preocupado nem na nossa perfeição, nem na falta dela. Deus está te preocupando para que você entenda para aquilo que você foi chamado e comece a andar segundo aquilo que você foi chamado. Uma vez que você inicia a sua caminhada naquilo que você foi chamado, Deus, através de outros dons e aquilo que Ele depositou no seu coração, vai aperfeiçoando não somente você, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor, o corpo de Cristo. Amém? Oxe, você está em casa? Amém? Eu peço para que abra na carta de Paulo, a carta que Paulo fez aos Gálatas, capítulo número 1. Não se preocupe, Deus qualifica aqueles que chama. Carta de Paulo, à igreja da Galácia, capítulo número 1, versos de número 11. Diz o seguinte: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como
persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, que quando então foi do seu agrado, revelar o seu Filho em mim para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas, sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Olha só que passagem incrível. Deus chamou Paulo. E que contato Paulo tinha com a doutrina, o evangelho e muito menos com a doutrina dos apóstolos? Contato pessoal ele tinha. Vimos que ele não foi, o evangelho que foi por ele ensinado não era de origem humana e nem foi muito menos um dos apóstolos de Cristo que pegou ele e senta aqui, Paulo, deixa eu te ensinar aquilo que Cristo me ensinou, deixa eu passar cada uma das instruções que Cristo nos passou. Não foi assim que aconteceu, nem Pedro pegou Paulo, nem João pegou Paulo e ensinou tudo, mas o próprio Jesus capacitou Paulo. Todo o evangelho, todas as epístolas paulinas são originadas por uma revelação de Cristo a Paulo. E sabe, veja no próprio texto, Paulo, ele faz questão de dizer que ele era muito zeloso no judaísmo. Ele seguia extremamente com zelo as tradições. Só ler, por exemplo, Atos capítulo número 8, logo no seu começo, já naquela questão do martírio de Estevão, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo, que era o maior perseguidor da igreja. E Deus pegou Paulo, e sabe, amados, você viu que no verso 15 e verso 16, que é o foco desse texto, e que Deus separou Paulo desde o ventre da mãe dele, e chamou pela sua graça. Amém? Então não se preocupe. Ah, mas eu não sei muito teologia, eu não sei muito as coisas que a Bíblia fala, o que Paulo falou. Não se preocupa, queridos. O Espírito Santo está contigo. E eu creio que da mesma forma que o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, ensinou a Paulo, você, ao pegar a sua Bíblia, você irá compreender aquilo que Jesus Cristo está querendo te ensinar através daquelas escrituras. Não se preocupa, não precisa fazer nada na sua força, não precisa fazer nada na sua capacidade. Esqueça. Tenha calma. Jesus não ensinou o próprio Paulo, ele pode te ensinar também. Eu conheço pessoas que aprenderam, por exemplo, a ler lendo a própria Bíblia. Se você não consegue ler, quanto mais você fazer, por exemplo, uma exegese ou uma interpretação do texto. Complicado, né? Você fazer uma interpretação de texto se você não consegue nem ler o próprio texto. Você é analfabeto. E sabe, a pessoa hoje é um grande pregador do Senhor. Lê, faz exegese do texto, mas mesmo que não saiba o que é uma exegese, mas faz. E interpreta o texto. E quem é que dá a habilidade, para que essa pessoa interprete o texto? O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Amados, eu quero que você entenda, você foi chamado por Deus. Foi. Deus te comissionou. Então, pode ficar tranquilo. E por um momento, no primeiro momento, Deus é o responsável de fazer com que o teu chamado aconteça. Existe a sua responsabilidade no chamado? E muita responsabilidade naquilo que Deus te chamou. Mas sabe, Deus Ele é pronto para te capacitar, querido. Não se preocupe em fazer nada com a sua própria força.
Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Muitas vezes as pessoas vão ignorar, muitas vezes as pessoas vão colocar a sua autoestima para baixo conforme aquilo que Deus chamou. Deus tem sonhos para a sua vida, eu tenho certeza. Não é, queridos, a todas as pessoas que você conta os sonhos que Deus tem te dado. Não é a todas as pessoas. Porque em nosso meio existem pessoas que são incrédulas. E têm uma fé semelhante à de Tomé. Sabe, queridos, fica com teu sonho guardado no seu coração. Orando porque Deus sabe. E Ele, assim como Ele capacitou tantos homens e mulheres de Deus, durante todos esses anos, não se preocupe. Você que está entre nós, você que está nos ouvindo, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te equipou com dons e talentos. Amém? Amém. E quais são as nossas obrigações, ou as nossas responsabilidades? Existe, né? Porque se a gente recebe uma santa vocação, não é de qualquer forma que nós vamos proceder, não é verdade? Por isso que lá eu quero pedir a você que abra em Efésios, capítulo número 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler algumas coisas aqui acerca das nossas responsabilidades. Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Podemos ler? Amém? Diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe? Vemos que a partir do verso 1, Paulo está se preocupando em tratar algumas coisas sobre a igreja, a unidade da igreja, sobre os dons na igreja. E essa primeira preocupação é que ele quer dizer algumas coisas. A primeira é que temos um chamado. Recebemos um chamado da parte de Deus. A segunda é que temos que andar de modo digno. Temos que andar à altura daquilo que Deus nos chamou. A vocação. Veja, querido, será que pastores ou ministros do Evangelho de Cristo não são, por exemplo, alvos de grandes bombardeios de Satanás para tentar impedi-los a pregar o Evangelho? A igreja de Cristo, ela é todos os dias, se não estivermos vigilantes, atentos, tapando e fechando cada uma das brechas, podemos ser alvos do inimigo. Isso é realidade. Vemos aí pessoas que têm um grande chamado do Senhor e caem nas tentações. Por quê? Porque por elas, muitas vezes por serem tão conhecidas, o Evangelho se alastra, se espalha. E eles tentam impedir. E ele tenta impedir. Lembra quando Pedro foi batizado naquele momento lá de Pentecostes? A quantidade de pessoas que foram alcançadas pela pregação, pela defesa que ele fez. E posteriormente eles começam a pregar, e principalmente depois daquela cura feita na porta do templo, onde se levantou grande perseguição contra os apóstolos. Por que será? Porque há uma tentativa de barrar a pregação do Evangelho. E barrar a pregação do Evangelho é barrar os anunciadores. Sabe, eu olho para vários anunciadores do Evangelho na minha frente. E se a gente não estiver atento, e se a gente não estiver andando de modo digno, e se a gente não estiver tapando as brechas, se a gente não estiver dedicando momentos de oração, momentos de meditação da palavra, nós estaremos possivelmente abrindo brechas para sermos impedidos.
Perseguição é normal para os cristãos? Sim. É para dar graças a Deus por sermos perseguidos, porque estamos fazendo a boa obra. Temos que orar para parar a perseguição. A gente tem que orar para que os cristãos sejam cada vez mais fortalecidos e ousados no Senhor, porque a perseguição ela vai continuar existindo. Porque a tentativa do inimigo é parar o evangelismo, parar o anúncio do evangelho. E parar o anúncio do evangelho é tentando te parar. Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Porque Deus te fez cooperador do plano dele. Ou seja, se Deus te fez cooperador do plano dele, ele vai tentar te parar. Mas sabe, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você que foi chamado de raça eleita. Você que foi chamado de propriedade exclusiva do Senhor. Foi a você que foi dado o privilégio de chamar Deus de Pai. Foi a você que foi dado o privilégio de ter o Espírito Santo sobre e dentro da sua vida. Foi a você dado o privilégio de viver uma dispensação da graça como que vivemos. De poder anunciar o Evangelho de Cristo. De poder anunciar as boas novas. Sabe, uma das passagens que eu acho mais linda na Bíblia é quando Jesus pega o livro de Isaías e ele faz uma leitura. Ele diz, Isaías capítulo, creio que é Isaías 61, onde ele é chamado, ele diz, olha, Deus me chamou para pregar as boas novas, a anunciar aos quebrantados de coração a alegria, pregar o ano aceitável do Senhor. E ele faz uma lista de coisas, e sabe, queridos, a esse privilégio de anunciar as boas novas foi dado a você também. Amém? Então não se preocupa. Agora é necessário que você ande com cuidado. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo número 4, a partir do verso 20. Que a gente tem que olhar direito, que a gente precisa andar direito. Sabe? É necessário que sejamos prudentes no nosso caminho. Prudência. Amém? E sabe, uma coisa que não pode se levantar em nosso coração quando servimos ao Senhor e quando temos a consciência do chamado do Senhor é a soberba. Soberba é um perigo grande. Por isso que Paulo diz com toda a humildade. Com toda a humildade. Quer ver maior exemplo de humildade? O próprio Cristo. Ele não usurpou o ser igual a Deus. A si mesmo se entregou e morreu a morte de cruz. Uma das mortes mais humilhantes que tinha. Ele escolheu morrer em nosso lugar. E isso é um exemplo de humildade. Não podemos deixar que soberba nasça em nosso coração. Não podemos deixar-nos dizer que porque eu faço melhor, porque eu sei mais, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, porque eu sei fazer melhor a obra de Deus. Sabe, queridos, tira esse eu. Que ele cresça, que ele seja o centro, que ele seja a nossa razão, que ele seja o nosso guia, não nós mesmos. Porque o chamado e o talento que Deus nos deu não foi para a nossa glória, foi para fazer o plano que Ele quer. Foi de acordo com o propósito de Deus, para cumprir. Você faz parte da grande comissão. Você faz parte de um grande ministério. Amém? Aleluia. Eu quero pedir para que a gente vai encerrar e quero que a gente abra nas últimas escrituras que está lá em Colossenses. Vocês estão aprendendo alguma coisa essa noite? Amém. Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo número 3, a partir do verso 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo,
Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, vontades más, a ganância, que também é a idolatria. É por causa dessas coisas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro, em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, segundo os membros de um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhais uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Tudo quanto fizerdes, seja por meio das palavras ou das ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Eu acho que essa passagem, esse trecho da passagem de Paulo, resume ou traz tudo aquilo que eu quero trazer para vocês essa noite. É deixar os comportamentos da nossa vida mundana passada para trás. Recebemos um novo coração. Nascemos de novo. Somos um novo espírito. Fizemos uma nova aliança com o Senhor, fomos reconectados a Ele. Não é justo mais, nem digno, de que andemos novamente nas mesmas práticas do passado. Em Cristo podemos ter um novo andar, podemos ter um novo caminhar, podemos ter um novo procedimento, podemos ter uma nova atitude. E no chamado que Deus te deu, Ele requer isso de você: mansidão, amor ao próximo, conselho ao próximo, ajudar o próximo a crescer. Ou seja, fazer com que a igreja cresça espiritualmente é sua parte, é a sua convocação. Amém? E para encerrarmos, eu quero que você vá para Filipenses, que é uma epístola anterior a Colossenses. Filipenses capítulo número 3, só voltar algumas páginas. Filipenses capítulo 3, versos 12 ao 14. Diz assim: não que eu tenha já alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana ou da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pula para o verso 20 do mesmo capítulo. Diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso prêmio. É isso que a gente está lendo que vale a pena fazer a obra. É isso que vale a pena fazer, renegar a nossa própria vontade. Pagar o preço necessário. Porque existe um livro que o título da capa dele é assim: não há preço, não existe preço maior do que a graça de Deus. Não existe prêmio maior do que esse. Aguardar, que o verso 21 continua dizendo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Para encerrarmos, eu queria ler a última frase do irmão Tony Cook, pastor Tony Cook, que diz assim: nossas atitudes e como nos conduzimos geralmente determinarão se as nossas experiências serão positivas ou negativas. Eu vou ler mais uma vez. Nossas atitudes e como nos conduzimos geralmente determinarão se as nossas experiências serão positivas ou negativas. Amém? Ou seja, o que eu quero que você saiba essa noite é que você foi chamado por Deus. Você foi capacitado por Deus. E você tem um prêmio a te esperando da parte do Senhor. Uma esperança que é viva. Uma esperança que não morre. É Cristo. É a eternidade junto com Ele. É estar junto à mesa com Ele. Faz com que tudo isso que passamos aqui na terra vale a pena. Tenha um valor. Então não encaremos o nosso chamado. Não encaremos a nossa vocação de qualquer forma. Encaremos a nossa salvação, nosso chamado e a nossa vocação de uma forma séria, de uma forma digna, conforme aquilo que Cristo fez por nós, o alto preço que Ele pagou. Amém? Pode curvar sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por cada um dos corações dos meus irmãos aqui essa noite presentes, que estão nos ouvindo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração está apto a cada dia aprender mais de Ti e da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, cada dia a andarmos segundo a Tua vontade, a andar segundo os Teus planos e propósitos. Que não, Senhor, nos deixemos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, ou andar de qualquer jeito, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que Tu queres que nós faremos, Pai. Nós queremos, Senhor, andar no caminho que Você quer que andemos. Queremos que da nossa boca saiam palavras de vida. Queremos que pessoas sejam alcançadas por aquilo que vivemos. Porque tudo que fazemos é para a Tua glória, para o Teu louvor. Não queremos nenhuma glória para nós, porque não somos merecedores disso. Mas que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai. Somos os Teus servos. Somos os Teus vasos, Senhor. Molda-nos como Tu queres, Senhor. Molda-nos conforme a Tua vontade. Faça em nós o Seu querer, Senhor. Cremos que temos um chamado. Cremos que Você nos capacitou. Estamos com os nossos corações abertos, Senhor, a crescer e amadurecer segundo aquilo que Você nos chamou. Obrigado pela Sua maravilhosa graça. E nos ajuda a fazermos todas as coisas. Que seríamos de nós sem as Suas misericórdias, sem a Sua graça, sem a Sua bondade, Pai. Obrigado pelo Seu amor que nos constrange,
pelo seu amor que nos faz andar no caminho certo, pelo seu amor que nos faz amar até os nossos inimigos, Senhor. Nós te agradecemos por cada um dos irmãos que estão aqui, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, porque ela não vem da minha parte, Senhor, mas ela vem da tua parte, Pai. Eu te agradeço pelos corações de cada uma das pessoas que estão aqui, sendo o depósito daquilo que você tem para elas, Pai, sendo o depósito de receber os teus propósitos e os teus planos. Que o teu Espírito seja cada vez mais claro aos ouvidos dessas pessoas, para que elas compreendam aquilo que você quer tratar junto a elas, Pai. E, Senhor, nos mostra o que precisamos melhorar, aonde precisamos crescer, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.